Olá a todos, sejam bem-vindos. Tudo jóia? Olá, Ana, boa tarde. Boa tarde. Tardiana. Boa tarde, Heitor. Vamos dar uns minutinhos para a audiência entrar. Perfeito. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Olha, tem aqui o bate-papo. Vocês estão hoje via web, correto? Se não me engano, é à direita que aparece o chat. Se vocês tiverem algum problema técnico. E, por favor, mandem suas perguntas também. Aqui na nossa caixinha de perguntas. De onde que vocês estão ouvindo a gente? Ouvindo e assistindo, né, gente? Então seria um podcast, né? Ô, Aqui, Ana, ó. aquele que tiver na localidade mais fria, aí você também dá uma premiação, tá? Gostei, hein, Arnaldo? Ó, São Gostei. Paulo hoje tá um pouquinho mais quente, mas deve estar uns 12 graus aqui, pessoal. Tô em São 12 Paulo. graus. E você, Heitor, quantos graus está aí hoje? Peraí, Ana, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que aqui tá uns 20 Tá, e já poucos tá um graus aqui. pré-verão ali, uma primavera ali. Deixa eu ver. 23. Uau, 23, Heitor? Nossa, para mim tá 19, hein? Nossa, é Arnaldo, 23 7 aqui. graus de diferença. Eu tô aqui, pessoal, eu tô aqui em pois Santos. é. Então aqui tá Mas um tem pouco alguém mais. do sul aí, pessoal. Tem alguém do sul aí, passa aí a temperatura. A menor temperatura aí vai ganhar um prêmio aí. A Ana que é a Boa, boa, responsável pelo Arnaldo, prêmio. boa. Olha a cara da Heitor. Heitor, a gente vai ter que providenciar esse prêmio, hein, Heitor? O Heitor Tudo já, certo. opa, Tá tudo certo, vamos lá. tá tudo Vamos certo. junto. Tá certo. É só falar com o pessoal do marketing, né, Heitor? Né? Você fala com a Exato. Ana, com o Felipe, e viu, Felipe? Voz além é o nosso Felipe que está aqui com a gente, é ele nosso suporte, né, Felipe? Vamos ter que. Olha, pessoal, ninguém está dizendo que se tem alguém do sul com alguma temperatura mais fria, hein? Até agora está indo para o Arnaldo o prêmio. Oba. Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aí o pessoal entrando. Então vamos lá, todos preparados. Deixa eu colocar para cá, que eu estou com algumas telas. E aqui já me informaram que que vocês estavam vendo o meu roteiro, né, pessoal? Pois é, tem que ter um roteiro, né? Então, pessoal, vamos começar aqui. Olha, olá, sejam bem-vindos ao evento online. Os dados da sua instituição estão seguros e adequados à LGPD? O meu nome é Ana Bittencourt e eu estou aqui para moderar o evento, apresentar os convidados e atuar como a persona de vocês do terceiro setor. E com isso eu vou tirar as dúvidas mais comuns sobre o tema. Este evento é oferecido pela CodeBeat e a AWS. Quem é a CodeBeat? Com 10 anos de existência, é parceiro Amazon Web Services, AWS, nível avançado, e possui grande expertise no terceiro setor. Para que tenham ideia, 90% dos clientes da CodeBeat são organizações sem fins lucrativos. Ou seja, o foco é exclusivamente na eficiência com o melhor custo-benefício. As organizações sem fins lucrativos demandam uma atenção especial de seus fornecedores de tecnologia, devido a orçamentos baixos e apertados, necessidades que afetam um grande número de usuários, pressão por resultados, necessidade de tecnologia de ponta. E alguns benefícios de migrar para a nuvem AWS com a CodeBeat: redução de custos, paga pelo que utilizar, aumento de performance e o cashback, que a gente conta para vocês no final desse webinar. Com o uso de tecnologia de ponta provida pela AWS, a CodeBeat pode oferecer o melhor desempenho. Daqui a pouquinho eu já coloco o QR Code para que vocês possam acompanhar a CodeBeat através da nossa newsletter. Ou Felipe, Voz do Além, se você quiser compartilhar o QR Code naquela apresentação, vai ser bacana. Hoje,
Trataremos de quais ferramentas a AWS e como a tecnologia pode garantir segurança e privacidade dos dados, elementos da LGPD. Para isso, convidamos 2 profissionais muito experientes para esse bate-papo sobre a adequação à LGPD das organizações sem fins lucrativos. Com a gente tem o Heitor Cunha, que é CEO na CodeBeat, engenheiro de computação e telecomunicações, formado pela Universidade de São Paulo, campus de São Carlos. Mestre em física na área de processamento de imagens de ressonância magnética cerebral, com publicação de artigo internacional pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Hoje, ele é sócio fundador da CodeBeat, uma empresa de desenvolvimento de soluções tecnológicas para organizações sem fins lucrativos, como fundações, institutos e órgãos de classe. Com a gente também o Arnaldo Leite, bacharel em Ciências da Computação pela USP São Carlos, MBA em Gestão Estratégica pela USP Ribeirão Preto, atua no segmento de tecnologia da informação há 35 anos. Atuou em grandes empresas de tecnologia, como Oracle, Undersea Consulting, Siebel, Microsoft e SAS Institute. Atualmente, na AWS, é gerente de vendas e relacionamento na equipe do setor público, com foco nas instituições do terceiro setor. Arnaldo, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite de participar com a gente deste evento. Eu que agradeço, Ana, e dar boas-vindas aos nossos convidados. É sempre um prazer poder compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento, Ana. Tá certo. Arnaldo, a primeira pergunta vai para você. Como que a AWS enxerga esse assunto tão amplo que é a LGPD? Opa, essa pergunta é interessante e certamente está na cabeça aí e na mesa, e esses projetos da LGPD na mesa da grande maioria das pessoas aí que tem responsabilidade, né, pela área de informáticas, né, seja quem for você, né, seja uma fundação, um instituto, né, setor público, privado, enfim, LGPD realmente transformou-se numa das principais prioridades na área de tecnologia, né? Mas vamos classificar aqui e diferenciar algumas coisas, né? LGPD, então, o acrônimo de 4 letras, todo mundo sabe, né? Mas a pergunta é, quem já leu o texto da lei? Trata-se de uma lei, né? Ela foi muito baseada também na GPDR, né? Que nasceu antes na Europa, né? Então a Europa tendo ali uma série de países embaixo ali do mercado europeu, né? Criou-se então uma regulamentação, né? Que abrange, né? Os países membros, né? Da comunidade europeia. E como regulamentação, ela tem critérios mais objetivos, né? Haja visto que todas as vezes que vocês aí que estão conosco vão entrar num evento, vocês têm uma flag ali, eu autorizo, né, usar meus dados, né? Então aquilo lá já é um pouco de herança da GPDR, pessoal, de você autorizar, né, que o teu nome seja incluído num cadastro, né, de um organizador de um evento, né? A LGPD, por se tratar de lei, né, e aqui a gente vive num país onde tem leis que pegam e tem lei que não pega, né? Então a gente já viu um pouco disso, né? Mas o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: se você não implementar a lei pode te pegar, né? De que forma que a lei pode te pegar? Quando a gente tem um incidente de segurança e isso começa a ter um volume muito grande, né, de incidências, pessoal, isso não é exclusivo de nuvem, não, muito pelo contrário, né? A gente tem relatos de casos aí de organizações e portes dos mais distintos, né, Heitor, que são alvos ali de ataques, né? E esses ataques normalmente há confisco de dados, né? E, consequentemente, extorsão, né? Então, quando se trata de dados pessoais e isso é vazado, né, a lei vai bater na tua porta, pode ter certeza, né? Então, antes que isso aconteça, e aí eu gosto de separar, pessoal,
um projeto dessa natureza de implantação da LGPD em pelo menos 3 pilares, né? A parte de pessoas, a parte de processos e a parte de tecnologia, né? Por que eu falo pessoas, né? As pessoas, elas precisam ser orientadas sobre o que pode e o que não pode perante a lei, né? E das suas devidas responsabilidades, né? Eu brinco aqui, né? Então, isso aqui é um cartão corporativo, né? Cartão e a senha, né? Então, quando eu aceito a usar um cartão corporativo, eu recebo uma série de instruções da empresa sobre a responsabilidade dos dados que foram efetuados sobre esse cartão, é de minha responsabilidade, né? Mas na medida que eu tenho o cartão e a senha junto e eu sou assaltado, eu perco, né? Então, vocês podem imaginar o tamanho do problema que isso pode causar, né? Então, a parte de pessoas, então, consiste todo um programa de treinamento, né, sobre o que é LGPD, a privacidade dos dados, os sistemas que vão manipular esses dados, né, também é objeto de análise, e, por fim, a tecnologia onde esses dados vão estar residentes, né? A gente está falando aqui de dados pessoais, se vocês me permitirem, eu vou ler a cola, né? Vocês podem encontrar isso no site do governo, mais especificamente no site do Ministério da Cidadania, né? Então, a lei trata de dados pessoais, e aí nós estamos falando nome, sobrenome, local e data de nascimento, RG, CPF, foto, endereço residencial, endereço e-mail que a gente dava para passar para todo mundo, né? Dados bancários, renda, história de pagamento, hábitos de consumo, dados de localização, IP, número de telefone, né? E mais especificamente quando se trata de crianças e adolescentes, né? Esse torna-se mais crítico, e tem também a questão dos dados sensíveis, né, sobre etnia, religião, filiação, biometria, né. Então, assim, esse é um conjunto de dados, né, básicos ali que a gente tem que ter cuidado, né. E aí hoje, assim, o nosso objetivo aqui, né, Heitor, é trazer isso para o campo da tecnologia e demonstrar como é que a gente isola essa questão e como vocês aí que atuam na área de TI podem ter um nível de proatividade e começar a trabalhar a questão do LGPD, que na nossa visão começa pelo aspecto da segurança do dado, né? Então, acho que a gente vai debater um pouco aqui sobre a segurança do dado, onde ele está, que serviço, né? A que parte cabe também a responsabilidade do cliente nesse processo. Certo, Arnaldo. Então, eu agora, como pensando com a cabeça de gestores de TI do terceiro setor, deixa eu entender. Então, a AWS ela também tem uma responsabilidade, essa responsabilidade pode ser compartilhada, correto? Né? Correto, Esse Ana. modelo, né? Tá. Então, quer dizer que existem as diretrizes, né? Uma parte compete a mim, treinar os usuários sobre o uso das informações deles, e tem uma parte que compete à área de tecnologia. Então, quer dizer que eu tenho a diretriz. Agora, eu quero saber como implementar. E esse como implementar, eu estou entendendo com a CodeBeat, por exemplo. É com você, Heitor? Heitor, eu entendo que agora essa é a sua parte, correto? É o como implementar e garantir que a segurança e privacidade dos dados dos meus usuários estarão corretos, é isso? Legal, Ana. Vamos lá. O que a AWS, e aí o Arnaldo fica à vontade para me complementar também, Carnal. A AWS ela tem um modelo do que a gente chama de modelo de responsabilidade compartilhada. Tá? Então, como o Arnaldo mesmo colocou, quando a gente vai falar de LGPD, que é um tema bastante amplo, que envolve pessoas, envolve uma parte jurídica muito forte e envolve uma parte tecnológica. Nosso objetivo aqui hoje é falar desse braço tecnológico, né? A gente não vai entrar tanto no âmbito jurídico e não vamos entrar tanto no âmbito de pessoas, que também são importantes para se garantir um compliance ali a LGPD. A gente vai falar de um dos pilares, que é mais o pilar de tecnologia. Em se tratando de tecnologia, a gente tem hoje esse modelo, né? Eu não sei se alguém tem algum slide aí, o Felipe, enfim, ou algum link, que é esse modelo da responsabilidade compartilhada. A partir desse modelo, a AWS ela é como se fosse um supermercado de produtos, né? Então, são diversos produtos que são ofertados lá, assim como você entra no supermercado, você tem diversos produtos que você pode colocar no teu carrinho.
Porém, cabe a cada pessoa, a cada um que entra lá. Hoje, se você entrar lá, você vai se cadastra, cria uma conta e você pode usar os serviços da AWS, né, os produtos que ela te oferece. Então, você tem EC2, o produto de computação, o produto de armazenamento, um produto de base de dados e por aí vai. Então, assim, tem uma série deles. São centenas de produtos. Então, o que esse modelo traz? Ok, esse produto está lá. Quando você vai adquirir um produto, você basicamente tem que ler o manual, entender como que ele funciona para configurá-lo da maneira correta. Esse produto ele permite que ele seja configurado de uma forma segura, de uma forma escalável, de uma forma a proteger os dados. Então, vamos supor que eu vou configurar uma base de dados. Tá? Eu posso configurar essa base de dados de várias formas. A AWS ela permite que eu configure essa base de dados com acesso, todo mundo vai enxergar, só algumas pessoas vão enxergar, quem vai enxergar. Ela permite que eu plugue outros produtos para eu olhar quem está enxergando, quem acessou, o que acessou. Então, né, são serviços de log. Então, assim, o que a gente entra nesse conceito? Ela te dá todas as ferramentas para que você possa configurar o teu ambiente. Só que ela não vai ditar como você tem que configurar. O como você quer configurar é uma responsabilidade sua. Então, você configura da forma como que você quiser. Até porque você vai pagar cada produto de acordo com o uso. Então, se você configurar um produto de uma certa maneira, no fim do dia você vai ter uma fatura que vai ser, olha, Ana, você contratou o produto A, te custou tanto, o produto B te custou mais tantos centavos, o produto C, tantos centavos, no fim do dia a tua fatura está aqui. Então, eu não posso te cobrar por algo se você não contratar este algo. Tá? Então, Ok. dentro desse contexto, o que a gente na Code faz? Onde a gente atua? A gente apoia as organizações a escolherem os melhores produtos de acordo com cada necessidade e garantir que esses produtos estejam combinados de uma maneira a permitir que as organizações não estejam gastando mais do que precisam, né? Não, então eu vou contratar todos os produtos aqui de segurança, de tal, tudo que eu tenho, que aí a conta no final do dia vai ficar muito cara, e ao mesmo tempo não deixar de contratar produtos que são importantes e principalmente combiná-los de forma importante, de forma segura, de forma escalável, para evitar transtornos futuros, como que o Arnaldo comentou no começo. Daqui a pouco a lei chega e vai falar assim, tá bom, quem acessou esse dado? Aí você vai falar assim, olha, não sei. Opa, peraí. Era sua responsabilidade, no mínimo, garantir determinados padrões de segurança ou determinados padrões de monitoramento para que, caso haja algum determinado incidente, você possa ter ali as condições de fazer um tracking disso, de fazer uma busca disso. Então, assim, é necessário um trabalho preventivo, um trabalho prévio para que a gente consiga ter alguns elementos. Para isso, alguns elementos que permitam permitam esse ambiente estar minimamente escalar, minimamente adequado. O que a gente atua é nisso, tá? A gente apoia justamente na escolha e na combinação desses produtos para garantir que a adequação esteja correta. Porque a AWS ela só vai te fornecer, ela não vai te falar, escolha isso, escolha aquilo, faça isso, faça aquilo. A escolha é de cada um. Heitor, então vê se eu entendi corretamente. Por exemplo, as maiores instituições sem fins lucrativos são da área de saúde. E Heitor e Arnaldo, acho que essa pergunta vai ser para os dois, a gente conversou um pouquinho mais aqui, o Arnaldo e eu, sobre a questão desses dados de saúde. Então, assim, digamos que eu sou a gestora de TI de uma instituição sem fins lucrativos do segmento de saúde. E aí existem melhores práticas e existe a lei. Por exemplo, eu tenho a necessidade de armazenamento de dados que eu entendi que seja no Brasil, né, Arnaldo? A gente não quer falar de lei, mas esse caso, esse exemplo. Então, digamos que o meu departamento jurídico falou, Ana, eu preciso que os meus dados estejam no Brasil. Aí eu vou chegar para o parceiro da AWS, no caso aqui representado pelo Heitor, eu vou falar, Heitor, como é que eu faço para esses dados ficarem no Brasil? Esse é o papel do parceiro, Heitor? Você vai fazer com que os dados fiquem no Brasil, por exemplo? Armazenados?
Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Um Eu acho exemplo. que a temática de onde o dado vai ficar armazenado, a gente pode abordar mais com mais detalhes, inclusive, porque é uma temática importante. Mas voltando um pouquinho no que eu falei antes, além de executar isso, né? Então, olha, nossa área jurídica, por exemplo, determinou um exemplo que você deu, A área jurídica vai ser da minha armazenado no Brasil. instituição, né? Da minha Isso, instituição, não a sua, a minha. da A sua minha, né? instituição, é isso. Minha instituição. A gente não Vocês entra não nessa fornecem. área jurídica, não. Acho que é A bem gente entra no importante braço o tecnológico braço da. tecnológico. Então, a área jurídica vai conversar com vocês, entendi. Eu deixo, Uma vez. deixo dar uma embolada nesse tema. Existe uma outra informação relevante aí também, pessoal, é sobre as regiões de atuação da AWS, né? E aí também entra a questão da segurança, né? Então, hoje a AWS está presente em 26 regiões do globo, né? Sendo o Brasil uma dessas regiões, e todas essas regiões estão interligadas, né? Por cabos e fibras de alta velocidade, né? Dentro de uma região, no caso Latinoamérica, o Brasil é uma região, nós dispomos de 3 zonas de disponibilidade. Esse conceito é importante, Ana, para mostrar também a parte da segurança. Uma zona de disponibilidade é uma área física, né? Elas são distantes por questões de segurança, e cada zona tem no mínimo 2 data centers que são espelhados, né, para prover redundância e alta disponibilidade, né. Então nós estamos falando em 3 zonas e 2 data centers dentro da região Brasil, e em breve a gente vai ter a 4ª, né. Então a gente está falando aqui sobre segurança e sobre a soberania dos dados. O fato do dado estar residente dentro de um país, isso aí é um termo que vem do inglês sovereignty, então é soberania dos dados. Mas o que você colocou sobre a questão da saúde, eu vou colocar uma outra variável, e depois eu entro como as empresas estão, as instituições de saúde estão procedendo, mas a gente tem vários clientes aqui que trabalham em pesquisas genéticas ou em pesquisas de doenças oncológicas, que fazem colaboração com institutos na Califórnia, na Europa, e aí essa massa de dados de pesquisas clínicas, ela está trafegando, né, entre esses países aonde esses pesquisadores estão desenvolvendo essas pesquisas, tá? Então, a questão assim, da tua instituição, da onde o dado vai estar armazenado, obviamente ainda é uma discussão. Ainda hoje pela manhã eu consultei uma pessoa, né, oriunda ali do Ministério da Saúde, né, tem havido uma orientação, né, de hospitais e instituições voltadas à saúde, que os dados estejam residentes no Brasil, e há um projeto de lei tramitando sobre isso, para também ter, né, alguma orientação mais específica. Mas o que a gente percebe que, na dúvida, os dados são né, armazenados nas infraestruturas físicas que estão no Brasil, e o Heitor falou um pouco sobre a segurança lógica disso. Então, assim, eu sempre gosto de separar da infraestrutura física e a lógica, né, que está por trás disso, né? E uma coisa que a gente já comentou já hoje, né, essa questão da barreira física dos países, né, se percebe que isso torna-se tênue, né, na medida que a gente está falando num serviço global, onde áreas de pesquisas estão se falando, as áreas financeiras estão se falando. Então, estabelecer limites geográficos da informação, eu acho que assim, é um retrocesso, mas enfim, é a forma ali que se vê de ter a tal da soberania, né? Entendi. E aí, complementando, Ana, o que você puxou, então, por exemplo, vamos supor que o departamento, a gente tem diversos clientes aqui, tá? Então, tem clientes nossos que definem, cujo departamento jurídico define que os dados precisam estar no Brasil. Tem clientes que definem que não, que os dados podem estar em qualquer lugar no globo, tá? Então, isso vai de cada cliente. Então, quando se fala em LGPD, o primeiro passo, ela é uma lei genérica. Ela define que você precisa estabelecer controles, mas ela não diz quais controles. Cada empresa, cada jurídico, cada área precisa, seria importante, né? E aí cada um se adequa da maneira que pode, né? Dentro do contexto, estabelecer alguns padrões
para criar esses controles, alguns processos para criar esses controles. E esses controles são diversos. Muitos deles batem em tecnologia. Por quê? Porque tecnologia carrega muitas informações, base de dados. Então, quem tem acesso ao quê? Quais são os perfis que têm acesso no sistema, né, da empresa? Nesse portal aqui, quem vai ter acesso a quem fez o curso, quem não fez o curso, se for um portal de educação, se for um portal de saúde, e etc. e tal. Aonde os dados estão armazenados é uma questão recorrente que vem para a gente aqui. Heitor, posso armazenar os dados no Brasil? Tem que armazenar fora do Brasil? Eu falo, olha, vocês precisam definir isso, né? Então a gente apoia, a gente não vai fazer essa definição é uma definição que parte dos clientes. E aí, uma vez que eles definiram o processo, né, a gente pode trabalhar num processo de consulta, né, de explicação, a gente vai lá e executa. Então você vai falar, Heitor, a minha empresa definiu que os dados precisam estar no Brasil. Executa para mim? Aí a gente vai entrar dentro do portal da AWS, vai configurar, vai obter os produtos necessários, configurar aquele ambiente da maneira a permitir que os dados estejam no Brasil, ou garantir que os dados estejam armazenados no Brasil. Então, assim, o nosso trabalho é justamente executar aquilo que foi proposto pelo time jurídico da empresa e, ao mesmo tempo, conversar junto com o time jurídico para ajudá-los a propor um processo, né? O time jurídico, o time de compliance, de governança, a propor um processo que seja factível, né? Por quê? Vou dar um exemplo. O armazenamento de dados no Brasil hoje é um pouco mais caro do que o armazenamento de dados fora do Brasil. Então, tem instituições que armazenam parte dos dados no Brasil, outra parte fora. Tem instituições que armazenam tudo fora. E tem instituições que armazenam tudo aqui. Então, a gente tem os três casos aqui, de exemplo. Aí a CodeBeat vai entendendo a necessidade, fazendo as contas para ter o melhor custo-benefício. Exato. Aí, audiência, a gente vai conversar com vocês agora. Qual foi a ideia desse webinar? O Arnaldo ele trouxe para a gente a cultura AWS, tudo dentro da AWS é via web, né? Um self-service bastante grande. Cada um faz nos portais de conteúdo da AWS. Então, a maior parte dos conteúdos que vocês vão encontrar está nos mecanismos de busca. Eu vou mostrar aqui a minha tela para vocês. A gente vai mostrar mostrar a minha tela. Pessoal, vejam Voz do Além, se vocês estão vendo direitinho. Sim, Felipe, se você está vendo direitinho. Na tela do buscador, Ana, no buscador global. Está na tela do buscador global. Então, aqui, ó, LGPD, AWS. Então, o maior intuito da AWS é que vocês consigam ter as informações disponíveis e ela vai colocando tudo na internet, pessoal. As informações mais atualizadas. Então, eu vou entrar aqui nesse portal e, junto com isso, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui a gente também fez aqui um QR Code para vocês. Esse aqui, ó, conheça sobre Data Privacy. Eu recomendo que vocês favoritem isso aqui no browser de vocês, se vocês puderem, porque sempre todas as atualizações vão estar aqui, tá bom? Esses outros dois, eles são filhos do Data Privacy. Então, anotem esse QR Code aqui, esse link, e favoritem no seu browser. É exatamente essa página. E como é que funciona essa página? Essa página, ela começa com a visão geral. Aqui embaixo vai ter todas as perguntas. As mais comuns, né? Todas, não, né? Todas, o céu é o limite. As mais usuais, né, Ana? As mais usuais, exatamente. E aí você... Ia falar para você clicar em quem se aplica a LGPD. A gente deu, né, uma definição ampla, né? Mas abre a janelinha ali de quem se aplica, Ana, para a gente ter uma ideia, né? Aí, LGPD, pessoal, ela se aplica a todas as organizações estabelecidas ou não no Brasil que processam dados pessoais para oferecer ou prestar bens ou serviços a pessoas no Brasil. Quando a gente lê, foi como o Arnaldo falou. Dá até um frio na barriga, pelo menos para mim que não sou advogada, você fala, meu Deus, você falou alguma coisa de errado. Então, a LGPD também se aplica a organizações que coletam ou processam dados pessoais no Brasil. Dados pessoais são quaisquer informações relacionadas a uma pessoa física
identificada ou identificável? Arnaldo do céu. Então, desde o dia 18 de setembro, aliás, vai fazer aniversário, né? Daqui a 2 semanas, né? 18 de setembro de 2020, ela passou a vigorar, ela foi promulgada em 2018, né? E foi dado 2 anos ali para a implementação, né? Mas a gente sabe que na prática, né, pessoal, nem todos ainda, né, chegaram a implementar ou observar, né, um projeto dessa natureza. Por isso que a gente insiste aqui em falar nos serviços de segurança, né, que a base de tudo está a segurança, né, pessoal? Então, a gente depois tem um dos ícones aí, Ana, que você vai falar sobre segurança, né? Aqui à direita, né? À esquerda você vai ter um ícone ali, deixa eu só te ajudar aqui, onde você vai ter os serviços, só um minutinho, medidas implementar. Quais serviços a AWS oferece para ajudá-los a cumprir os requisitos da LGPD? Ai, olha, Então, excelente. Entendi. aí, Nossa, muita coisa, hein? o Heitor vai me ajudar, né, Heitor? Aí são conceitos básicos de segurança, pessoal. Então, você que está aí com a gente, tem uma conta AWS, né? Aí algumas perguntas. Você usa a autenticação multifator, né? Ou né, senhas fortes para poder acessar os serviços, né? Você, a autenticação de APIs, né, Heitor? Às vezes utiliza-se senhas, né? Então, ali a gente tem uma recomendação mínima e básica, né, Heitor, sobre questões de segurança, né? O Heitor aí que gerencia diversos clientes, né? Assim, sem mencionar nome, você tem tido aí ataques de DDoS, Heitor? O que você pode falar sobre segurança, que os serviços, de uma certa forma, eles são resilientes a ponto de não permitir a invasão e, sobretudo, quando o cliente tem aí toda a prescrição de segurança? Bacana, né? Eu acho que sim, a gente tem diversos, né, incidentes, a gente tem muita tentativa de acesso indevido. Acho que isso é claro para todo mundo. A internet, de forma geral, ela é um ambiente onde trafegam-se diversos tipos de informações. E aí, hoje, está tendo muito, não só hoje, mas ao longo de todo esse período, muitas tentativas de Tentativas, né? acesso indevido e tentativa. A gente vê, né? A gente é bombardeado por isso. Todo mundo que está aqui hoje na audiência já deve ter sido bombardeado por mensagens de phishing, né? Querendo roubar a sua identidade, sua senha, pegar informações, né, mentirosas. Isso é engenharia social. Engenharia E social, né? também a questão do DDoS, do ataque de negação de serviço, do ataque que tenta estressar a tua capacidade computacional a ponto de derrubar a sua infraestrutura. Então, assim, esse exemplo do MFA é um exemplo claro. Assim, tem diversos clientes que a gente pega e a AWS, todos os produtos dela, eles são criados com o objetivo de serem fáceis de utilizar, assim como todo produto que se cria hoje em dia, né? E a facilidade, ela não pode ser confundida com next, né? Com o cara ficar próximo, nem entender direito. Cada opção que tem lá na hora de você configurar um serviço, ela está lá por uma razão. É muito importante que se entenda todas as opções que estão lá e entenda a necessidade e a adequabilidade de cada opção para cada cenário, para a gente evitar surpresa. Então, vou dar um exemplo. Esse exemplo da MFA, que inclusive a Ana selecionou aí, hoje, no nosso aplicativo de mensagem que a gente tem, a maioria das pessoas configurou um MFA lá porque conheceu um amigo que teve o aplicativo roubado, né? Ou conta na rede social roubada, ou aplicativo roubado. Configura a senha no negócio. A maioria faz isso, né? A maioria configura um MFA e tal. Se não faz, é muito importante que o faça. Eu acho que a dica do webinar é interessante, Heitor. E poucos que... Outra dica dessa é configurar uma senha no chip, tá, gente? Senha no chip de celular é uma outra dica interessante. Para quem não tem, que é como se fosse um two-step verification, né? Uma verificação de duplo fator no chip de celular, porque o cara pode
roubar teu número, enfim, e receber SMS. Eu vou te interromper, eu vou de novo mostrar o cartãozinho com a senha aqui. Então, a gente tem serviços que permitem, né, fazer um controle básico, né? Mas quando o cara coloca a senha dele num código, quer dizer, que responsabilidade você, enquanto parceiro da AWS e a AWS tem, né, com relação a esse tipo de segurança, né? Isso tem a ver com a tal da responsabilidade compartilhada? Totalmente, com certeza. Eu acho que a gente a gente pode configurar e criar um arcabouço gigantesco ali, com diversos serviços configurados da maneira correta, mas a nossa principal, ou pelo menos o que a gente tem visto, tá? A principal barreira, a principal porta de entrada que a gente tem entendido aí, ou é a aplicação que às vezes foi codificada de uma forma ali a ter uma vulnerabilidade, não foi atualizada, ou são brechas que o pessoal entrou através de engenharia social ou através de obtenção de senhas. Então, vou dar um exemplo. A gente teve um portal nosso, se eu não me engano, é Word, não a gente que construiu, né? A gente cuidava da infraestrutura. Era um portal em WordPress. Essa pessoa teve a senha dela vazada. Ela usava a mesma senha em vários portais. E aí o bot pegou o domínio do e-mail dela e começou a varrer um monte de site colocando o e-mail dela e aquela mesma senha que foi vazada. Como ela tinha o hábito de usar a mesma senha, ela conseguiu acesso administrativo nesse portal, é um portal WordPress, não tinha a autenticação de 2 fatores habilitada no portal, na conta da AWS tinha e tudo mais tinha, mas no portal não tinha. Ela conseguiu acesso e aí fez ali um determinado estrago dentro daquele horizonte. Foi um estrago controlado, por quê? Porque aí sim a gente inclui serviços que vão apoiar isso, que vão avaliar isso e vão apoiar esse tipo de coisa, vão permitir que a gente identifique rapidamente que está tendo uma anomalia ali. Opa, peraí, está tendo uma anomalia aqui nesse comportamento. Esse processo aqui não é um processo natural. Ele pode gerar alguns falsos positivos, né, alguns falsos negativos, mas ele define esses comportamentos. Um serviço desse que a gente tinha habilitado, ele foi ativado, ele acionou o nosso monitoramento, a gente foi ver, e aí a gente identificou que estavam sendo publicados no portal uma série de conteúdos que não condiziam com o objetivo daquele portal. Então, Vitor, mas vou te falar uma coisa. Isso está me parecendo meio caro. Você está falando que vai fazer muita coisa, gente. Esse é outro ponto, acho que esse é outro ponto bacana de nuvem. O pessoal às vezes tem essa sensação, tá? De que nossa, é tudo caro em dólar, o dólar tá 5 e tanto e tal, e vai ficar um caminhão de dinheiro. Não é assim que funciona. A AWS, ela possui uma política muito bacana, que é uma política de pague pelo que você usar. Então, se você é pequeno, você vai usar pouco, você vai pagar pouco. E ela tem camadas gratuitas em boa parte dos serviços. Então, essas camadas gratuitas, elas permitem que você utilize diversos serviços em uma camada inicial de forma gratuita. Então, assim, é só para desmistificar essa questão de que é caro, né? O que vale, na verdade, o que é importante é que, assim, são tantos serviços, como eu falei, são centenas de serviços e é importante a gente aqui na Code, a gente bate muito a cabeça, né, em como configurar, em como unir esses serviços, em como, eu vou unir o A com o C, com o G e o T. Não, eu vou colocar um duplo T aqui, mais o G, mais o T. Então, assim, a gente consegue apoiar nesse contexto de entender o que funciona, o que não funciona, e trazer esses benefícios de unir esses serviços da melhor forma. Acho que esse é o grande benefício de ter um parceiro apoiando. Porque a própria AWS em si, ela tem muitos serviços e ela permite que sejam feitas, milhares de combinações desses serviços.
E, Heitor, me permita aí complementar, além do serviço de segurança, pessoal, o Heitor falou em ataques de DDoS, então há uma série de serviços de segurança. Há também a arquitetura dos serviços, né, Heitor? Então, quando um parceiro homologado e certificado igual o Heitor, aí a CodeBit, eles trabalham numa arquitetura que faz o isolamento, por exemplo, você falou aí em dados publicados para a internet, né? Então, você tem o isolamento dos dados que estão publicados na internet, isolado dos dados, né, das bases de dados, né, que suportam a sua instituição. Então, existe também arquitetura segura por trás disso, né, Heitor? Sim, totalmente, Ana. Nesse exemplo que eu te dei do portal, a gente tinha um isolamento, então teve uma invasão ali, em decorrência da senha vazada de um dos usuários administrativos, aquilo ficou controlado. Se aquilo tivesse sendo colocado de forma desordenada, gente, que a maioria dos casos que a gente vê, porque a gente sabe o que é tecnologia, sabe o que é, coloca aí, sobe o servidor, vai lá e funciona. Vai funcionar. Só que às vezes vai deixando, e aí o que acontece? É como se você estivesse jogando algo para debaixo do tapete, na hora que você vai ver, está uma questão complexa, e a maioria das pessoas chega para a gente no pós-fato. Depois que aconteceu algo, aí a gente tem que olhar, tem que trabalhar, e aí a gente sempre bate na tecla, nossa, mas eu deveria ter isso, eu deveria ter aquilo, eu deveria ter feito isso. Então, assim, é muito importante, eu acho que essa é a grande mensagem aqui da tarde, vamos trabalhar de forma proativa, vamos trabalhar antes que aconteça algo, vamos ligar os serviços. Isso não gera um custo agressivo no fim do mês, isso não é, enfim, isso está difundido aí de várias formas. Vamos ligar esses serviços para que a gente esteja adequado, para que caso aconteça algo, né, esperamos que não aconteça, esse algo não tome uma proporção grande, esse algo seja detectado rapidamente, esse algo seja capaz de ser traqueado, da gente olhar, entender quem fez o quê, por quê. Né? Falamos um pouco de dados sensíveis. Então, assim, uma outra coisa muito comum bases de dados. Hoje a gente tem times de desenvolvimento. Toda empresa tem lá uma máquina de café e um desenvolvedor, praticamente. Então, porque hoje é tecnologia, né? Tudo precisa de tecnologia. Para que se construa a tecnologia, eu preciso de alguém desenvolver aquele produto, né? Aquela tecnologia. Então, o desenvolvedor, em boa parte das vezes, tem acesso à base de dados que compõem todo um portal, né? E ele faz ali nomes, celulares e por aí vai. Um tema muito relevante é o tema que a gente até passou por aqui na própria página, eu vi quando a Ana navegou, é o tema de anonimização dos dados. Então, esses dados, quando a gente distribui uma base de dados para um desenvolvedor, essa base ela carrega toda a informação. Então, no fim do dia, aquele desenvolvedor vai ter todas as informações. E ele precisa ter, dependendo de qual informação, para poder resolver um problema. Você vai falar para ele, eu não estou me logando. O usuário fulano de tal não está conseguindo tirar o certificado. Tá bom, eu preciso, para eu poder saber quem é. Só que existe uma forma dele conseguir trabalhar sem necessariamente ter acesso ao banco completo? Ou, se ele tiver acesso às informações, ele ter acesso às informações embaralhadas, para que ele não, né? Então, o meu telefone, por exemplo, não vai ser o meu número de telefone, vai ser um número aleatório. Ele não vai conseguir ligar a pessoa o nome do Heitor, não vai estar o e-mail do Heitor e não vai estar o telefone do Heitor. Então, eu quebro a corrente de informação sensível. Eu já não estou mais... Ele vai ligar para alguém, esse alguém vai ser aleatório, não vai ser aquele. Vai mandar e-mail, não vai ser aquele. Então, percebe que assim, o endereço não vai ser o mesmo. Então, as informações elas estão lá, mas elas estão embaralhadas. São estratégias que a gente pode aplicar para garantir essa atividade preventiva, essa atividade de olhar antes que aconteça algo. A maioria dos clientes chega para a gente quando já aconteceu algum incidente de segurança, tá? Em maior ou menor grau, e aí eles pedem algum tipo de ajuda e falam assim, Heitor, me ajuda aqui para ver o que eu posso fazer e tal, ou quando a conta tá cara demais, nossa, mas eu tô pagando muito, tem como resolver e tal. Eu acho que a mensagem vamos trabalhar, a velha mensagem de sempre, né, mas vamos trabalhar de forma preventiva, que o preventivo é melhor, né, prevenir é melhor do que remediar. Então, acho que esse é o grande ponto.
Ana, Pessoal, você olha, saiu da landing page, volta para a landing page, fala um pouquinho sobre ela, né? eu voltei aqui quando ele falou assim, se acontecer alguma coisa, já fale com a gente aqui no WhatsApp, aqui já tem direto para o contato da Code. Voltei aqui Tá para a página, certo. Arnaldo. Então, na página, pessoal, como a Ana falou, determine isso aí como uma página de entrada, caso você tenha É, ó, dúvida aí, né, sobre LGPD. Então, são uma série de perguntas e respostas. Em alguns aí que a Ana passou, ele remete a outro link, por exemplo, da parte de infraestrutura da aqui, ó. AWS no mundo, das certificações da AWS em termos de segurança, de privacidade, né? Um dos certificados que nós dispomos é a ISO 27018. Então, se você está buscando, né, um serviço de tecnologia, seja ele on-premises, né, na forma de hosting, na forma de cloud, minimamente tem que ter esse certificado, pessoal. Ele é uma garantia que aquele teu prestador de serviço, né, seja em cloud, seja on-premise, ele está observando todos os procedimentos necessários à proteção e privacidade do dado, né? Então, a 018, no meu entendimento, é sine qua non, né? Condição básica e necessária para quem vai trabalhar um projeto de LGPD, né? Então, na barra do lado esquerdo da tela, vocês têm as perguntas, né, Ana? E depois, só volta a outra página, Ana, para a gente falar do navegando na conformidade, né? Que é do lado direito acima da tela, vocês vão ter um documento em PDF, né? Sobe mais um pouquinho, aí. Esse documento, pessoal, é um documento que compila ali uma série de serviços que podem ser utilizados no estabelecimento da segurança, né? A gente falou ali em autenticação multifator, né? A parte de não usar a conta root, né? Senhas fortes, né? Então, esse documento vai lhes dar uma ideia do que pode ser feito visando uma atividade proativa, né, das áreas de TI na busca de estabelecer segurança, e na medida que você está estabelecendo segurança nos seus serviços, né, você já está indo de encontro às exigências da LGPD, né? Então, assim, tem muito material aí, né? Então, eu recomendo aí, na medida do possível, vocês visitarem essa tela e recomendar também, caso você tenha um advogado na sua instituição, ou um terceirizado, ou um amigo advogado que apoia aí a sua organização sem fins lucrativos, né? Então, acho que esse material é bastante rico, né? Para que vocês busquem, né, estar em consonância com a lei. Lembrando que é lei, né? Não é opcional, né, pessoal? Então Aí é aqui, isso aí, Ana. Heitor, você falou da responsabilidade compartilhada. Então, pessoal, Isso. aqui do lado direito, vocês vão ter vários outros links. E até eu estava comentando com o Arnaldo que tem ainda esse chat online aqui, que você ainda pode colocar suas informações. Tá sim, ele já vai dizer que tá. Vai iniciar o chat com o especialista. Caso você ainda não tenha um parceiro, né? Você pode conversar com alguém da AWS aqui, tá? E se você tendo um parceiro, você pode também conversar com ele, que ele vai ajustar da melhor forma. Eu antes de Aquele modelo continuar, de Heitor, responsabilidade, Ana, que você só dá um pulinho lá só para a gente mostrar ele. Ó. Isso, tá vendo? Isso. Esse modelo é bem legal. Ele é um slide bacana ali, um gráfico aí, né? Que ele é, justamente ele mostra um pouco disso, tá vendo? O que é a responsabilidade da AWS e o que é a responsabilidade do cliente. Então, a AWS é responsável pela segurança da nuvem, né? Da E o nuvem. cliente é segurança na nuvem, né? Então, um acrônimo ali. Mas o cliente ele é responsável pela plataforma, pelas aplicações que ele coloca lá, pelos acessos que ele dá. Então, assim, mudar a senha constantemente, senha não só de usuário que acessa a AWS, mas senha de APIs, senhas de sistemas, atualizar os sistemas operacionais, rede. Existem coisas básicas, pessoal, existem coisas mais avançadas. A gente vê muita gente negligenciando coisa básica, porque a coisa básica a gente sabe que tem que fazer, mas no dia a dia não é trivial você tirar o seu tempo de trabalho para ficar olhando aquilo. uhum, Tá? Um é, suporte 24/7, então se o negócio caiu, você tem lá sábado à noite, aí você tem que contratar, né?
depender do cara. Ô, meu amigo, você caiu o site aqui, tal, sabadão, você está no bar ali, e só ele que sabe, porque na maior parte das vezes só um detém o conhecimento, ou dois, ou não sabe acessar como é que é, fica aquela coisa. Então, assim, são coisas que são relevantes e são importantes quando se trata de nuvem, né? De novo, a AWS está aí na camada amarela, e essa, pelo simples fato de vocês terem contratado, vocês já estão vamos dizer assim, vocês já contam com isso dentro do serviço contratado, né, do produto contratado na AWS. Mas a camada azul, essa não, essa cabe a cada cliente. Então acho que e não adianta fazer a amarela sem a azul, porque isso vai gerar o mesmo problema de não ter nenhuma das duas. É importante que ambas caminhem juntas. Então acho que esse que é o grande ponto, né, de atenção. Heitor, eu só vou voltar aqui no PowerPoint antes que termine o nosso tempo, porque sempre que a gente faz os nossos eventos, você começa a falar dos serviços e eu fico assustada com os preços. E eu acho muito interessante a oferta que a CodeBit tem para as instituições sem fins lucrativos que precisam do custo-benefício. Então, fala rapidamente sobre o cashback, como é que funciona e para que as pessoas pelo menos conheçam, liguem na CodeBit, a CodeBit vai entender a sua necessidade e vai fazer a oferta do cashback para você. Como é que funciona? A Code, ela possui hoje, por ser parceira da AWS, ela possui hoje uma espécie de desconto, tá? Nessas contas. Então, se você vai lá diretamente, isso é uma política global da AWS, tá? Uma política que ela tem justamente para potencializar. Por quê? Porque ela entende que, e aí o Arnaldo tá, fica à vontade, Arnaldo, para me complementar também, ela entende que é mais relevante você ter um parceiro que vai cuidar desta parte, né, que vai ajudar cada cliente a cuidar da parte que lhe cabe ali, que é aquela parte azul na responsabilidade compartilhada, do que deixar o cliente sozinho, e na maior parte das vezes sozinho aumenta-se consideravelmente o risco de um evento, seja um evento de segurança, ou um evento de arquitetura, ou, enfim, um evento de não estar utilizando os produtos da maneira correta, os serviços da maneira correta, ou da melhor forma. Então, ela prioriza, ela entende que faz sentido, sim, ter essa rede de parceiro, por isso que ela mantém e faz isso de forma global. Por sermos um parceiro da AWS, a gente tem alguns benefícios, dentre eles, um desconto nessa conta. A gente reverte esse desconto para os clientes, tá? Então, esse desconto, o fato dele ser um cliente nosso, automaticamente, a gente, né, faz os trâmites necessários, aquela conta, ela passa a ter um cashback de 7 a 10% que viria para a gente reverte esse desconto para os nossos clientes. Por quê? Porque a gente entende que é uma forma, vamos dizer assim, a gente ganha com o nosso trabalho. Tá? A gente ganha com as nossas horas de trabalho, com as nossas horas de apoio na conta, com as nossas horas de apoio ao time jurídico, com as nossas horas de apoio ao time técnico, com as nossas horas de apoio ao cliente. Essas horas, elas agregam valor para o projeto. Então, essas horas, sim, fazem parte do nosso trabalho. Aquilo que a gente pode economizar para o cliente final, aquilo que a gente pode garantir que ele vai gastar com seriedade, que ele vai gastar com consciência e do jeito certo, a gente faz. Então, a gente reverte esse desconto integralmente para ele. Tá? Então, deixa eu entender aqui, pessoal. Por exemplo, se eu sou uma instituição que hoje sou atendida diretamente pela AWS, eu pago 100. Se eu for atendida pela Code, você paga menos do que eu diretamente, porque você é parceiro AWS. Você vai pagar 90, por exemplo. Eu vou pagar 90. Se você começar a ser atendida pela Code, você vai pagar 90 ao invés do 100 que você pagar. E aí você também me explicou que o benefício da AWS, o que a AWS ganha com isso, acho que todo mundo se pergunta, é porque ela vai ter um cliente melhor atendido, correto, Arnaldo? É isso? De fato, Ana, um dos princípios de cloud, pessoal, é on-demand self-service, né? Então, essa é uma das belezas do serviço em nuvem, né? Você ter acesso a qualquer serviço a qualquer momento. Essa é uma das belezas. Mas qual que é o efeito colateral? Se você não
detém um conhecimento específico sobre o serviço que você está utilizando, você pode incorrer em altos custos. É por isso que a gente recomenda, se você está começando a sua jornada em nuvem, procure um parceiro capacitado. A CodeBeat hoje é um dos principais parceiros aqui no terceiro setor, que ela vai te ajudar a entender qual é o serviço adequado, qual é a forma de configurar, a otimização de custos, né? Então, toda essa gestão desses recursos, que por um lado é maravilhoso você ter à disposição, mas precisa saber como utilizar esses recursos, né? Então, por isso que a gente recomenda parceiros homologados, certificados, né, para ajudá-los em sua jornada, né, de serviços em nuvem. Obrigada, pessoal. Eu só estava falando isso porque desde o começo, quando eu comecei com a CodeBeat há algum tempo atrás, já há alguns anos, né, Heitor? Eu ficava e falava, nossa, mas é assim mesmo? E é assim mesmo. Por isso que a CodeBeat ela é tão parceira do terceiro setor. Então, pega a sua necessidade, entre em contato aqui no WhatsApp, tá? Fala com a gente pelo WhatsApp, para a gente entender a sua necessidade. Caso você ainda não esteja nesse momento de compra, para entender mais sobre o setor e quais são as tecnologias, assina a nossa newsletter, que a gente sempre está publicando conteúdos com relevância para o mercado. Agora, faltando 5 minutinhos para finalizar, vamos ao sorteio. E, Heitor, Arnaldo, enquanto isso, enquanto eu vou vendo aqui com a voz do além como é que está a presença, vocês colocam as suas considerações finais, por favor. Bom, começar aqui, né, com a ala sênior, né, da apresentação. Bom, é sempre um prazer, pessoal, compartilhar esses conhecimentos com vocês. É um tema bastante extenso e vasto, por isso a gente recomenda ali visitar essa landing page, né? Que ali você vai ter subsídios, né? Para começar uma discussão interna, né? E não deixa para amanhã, não. Você que, né, que atua na área de TI, né? Dá uma lida, começa ali, né, implementar algumas questões de segurança, seja na AWS, seja no teu mundo on-premises, né? Não se esqueça que todos nós estamos sujeitos a essa lei e na falta da sua implementação, ela pode bater a sua porta, lembre-se disso, tá bom? Obrigado mais uma vez, né, a todos aqui que nos prestigiaram nessa tarde fria de São Paulo. Heitor, obrigado a todo mundo. Eu acho que o Arnaldo falou aí, obrigado pela participação. De novo, no que puder contar com a gente, enfim, a gente está aqui à disposição, tá, para ajudar. A gente sabe como que é o mundo de terceiro setor, como que é o mundo de clientes em geral, né? Bater o escanteio, sair correndo para cabecear. Então, bastante coisa que a gente faz, que a gente vê aí no dia a dia. Então, acho que fiquem à vontade, a gente se dispõe a ajudar. Eu não venderia algo que não faria sentido, né? Então, quando a gente fez aí a questão do cashback, não venderia algo que não faria sentido para mim. E essa questão do cashback é um pouco disso. Eu acho que o nosso trabalho, um trabalho tem que agregar valor, tá? Tem que ser uma relação de ganha-ganha. Tem que ser uma relação que faça sentido tanto para a gente quanto para vocês. E quando eu falo, vamos fazer isso, vamos escolher aquilo, a gente sempre sugere, a gente sempre faz um trabalho a quatro mãos, a gente sempre faz um trabalho colaborativo, um trabalho construtivo, um trabalho só de você ter alguém para conversar, para entender, para trocar ideia, para ver. A gente trabalha com centenas de projetos, dos mais variados tipos. Então, a gente está atuando num serviço ali, num serviço aqui. A gente não trabalha com várias nuvens, igual vocês vão ver a maioria dos parceiros. A gente trabalha exclusivamente com a AWS. Então, a gente dorme falando de AWS, acorda falando de AWS, janta AWS, almoça AWS. A gente faz isso todo o tempo aqui com diversos tipos. Então, assim, nosso objetivo, e quando eu falei de exemplos de clientes que chegam para a gente com dores já no pós-fato, pô, vem cá, vamos tentar fazer antes, vamos tentar nos antecipar. Não sai muito mais em conta, faz muito mais sentido a gente trabalhar na prevenção do que na correção. Tá? Então, essa é a mensagem do fim do dia aí. Obrigada, Heitor. Muito obrigada, Arnaldo. E agora a gente vai ao sorteio do teste de vulnerabilidade
que ele custa, entre a parte técnica e softwares que vocês têm que assinar, chega a custar $200, né? Então, Voz do Além, vamos fazer o... Voz do Além, você está por aí, Felipe? Voz do Além, Felipe. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Felipe. Olá, Felipe. Felipe, então você sorteia para a gente, por favor, um número de 1, eu ia falar de 0 não, né, gente? Não vai dar muito certo. De 1 a 115, por favor. Vamos lá. Alexa, sortear número entre 1 e 115. 103. 103. Olha, 103. 103 é o Luiz Alberto Gonçalves Júnior. Luiz Alberto, deixa eu ver sua mãozinha aqui. Levanta a mãozinha, Luiz. Vamos ver, Luiz, aqui. Vamos ver. Ana. Olha, eu tô achando que o Luiz Alberto saiu, gente. Luiz, você tá por aí? É que às vezes a pessoa entrou com outro... Alguém tá... Você tá vendo, Felipe, a mãozinha de Luiz Alberto? Pela Não, tela ainda não. silenciosa. Ele deve ter saído. Eu acho que ele saiu. Então, vamos sortear outro número de 1 a 115? Vamos lá. Alexa, sortear número entre 1 e 115. 90. Número 90. Número 90, esse João aqui. Eu tô vendo um João aqui. João, é você aqui? Tô vendo aqui. É João porque repete, né? Eu imagino que é esse João aqui. Ele está online. João, a gente vai entrar. Muito parabéns pelo seu teste de vulnerabilidade, viu? Espero que a Codivite ou encontre ou diga o que tem que fazer com a vulnerabilidade encontrada, né, Heitor? Quero agradecer imensamente a todos os presentes, ao público. Heitor, Arnaldo, muito obrigada. Você também por ter aceitado o nosso convite. Felipe, Voz do Além, Heitor e pessoal, até a próxima. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde.